Recentes bombardeios entre Rússia e Ucrânia paralisaram refinarias de petróleo e grandes portos no Mar Morto, no Mar Negro. Ambos países são importantes exportadores de petróleo, grãos e fertilizantes. A guerra, que já dura quase 4 anos entre Rússia e Ucrânia, segue impactando a cadeia global de abastecimento. O Brasil pode ser prejudicado. Eu converso agora com o professor Günter Rudsit, que leciona Relações Internacionais na ESPM e é um especialista em segurança global. Queria começar agradecendo a presença e sempre a gentileza do professor Rudsit de nos atender aqui. Professor, claro que a gente olha para a geopolítica, está intimamente ligado com a economia, com a cadeia de abastecimento e finanças. Para a gente retomar uma conversa que acabou se perdendo aí porque o Donald Trump puxou o noticiário internacional para outros temas, para voltarmos, se tudo continuar no clima em que estamos, né? Em fevereiro de 2026 a gente já fala do 4º aniversário da guerra Ucrânia e Rússia depois da invasão dos russos em 2022. As conversas de paz, o encontro entre Putin e Trump, uma promessa de uma tríplice reunião Estados Unidos, Ucrânia e Rússia, finalmente com a presença do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Isso virou pó? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos assistem. Virou pó dentro, né, da capacidade de atenção do presidente Trump, né? Como ele tem que manter sempre o nome na mídia, sempre carregando a mídia com informações, histórias novas. E ele aprendeu, eu acredito que agora ele tem aprendido as duras penas que não conseguiria tão facilmente, como ele dizia, acabar com a guerra, porque Vladimir Putin não é aquele líder amigo que ele imaginava ter, que se dava tão bem, como ele se gabava tanto. E enquanto o presidente Putin acreditar que pode conseguir mais vantagens no terreno com o deslanchar dessa guerra, ele vai continuar essa guerra e eu desconfio que possivelmente vamos sim entrar nesse 4º ano de guerra. Estamos aqui, infelizmente, com essa contagem regressiva já, professor Günter. Deixa eu trazer a nossa conversa aqui para o nosso DNA, que é falar de negócios, para que todo mundo entenda. Ao longo desta semana, nós tivemos 4 episódios importantes que, obviamente, vão impactar numa cadeia global de abastecimento. Primeiro, a refinaria de Ryazan foi atacada com mísseis saindo da Ucrânia, atingindo a Rússia. E a refinaria de Novokuybishevsk também atacada. O que aconteceu aqui? Houve uma paralisação de 48 horas. Somando a capacidade de refino das 2 refinarias, estamos falando que essa paralisação gerou um impacto de 1.020.000 barris de petróleo que deixaram de ser produzidos. Começar por aqui. Não é a primeira vez que isso acontece, que a guerra acaba afetando o mercado de petróleo. Professor Günter, a gente está entrando, infelizmente, aí, né, o cenário aponta para o 4º aniversário da guerra. O petróleo, às vezes, ele é usado ali como uma ponta de pressão, um elemento de persuasão, de dissuasão. Mesmo assim, mesmo com refinarias atacadas, o fornecimento sendo abalado, isso não arrefeceu a guerra. Existe alguma explicação? Claro, a Rússia é um enorme produtor de petróleo. A paralisação de 1.020.000 barris por dia nessa conta aqui rápida que eu fiz, não dá um grande impacto. Mas isso ainda não tem mexido numa espécie de calcanhar de Aquiles, um ponto frágil da Rússia de tentar retroceder, agora com a capacidade da Ucrânia de atingir com mísseis de mais longo alcance, que foram presenteados pelos ocidentais ao Volodymyr Zelensky. O fator petróleo ainda não mudou esse cenário de guerra?
Bom, um dado só para anexar, né, aumentar que você colocou, nesses últimos dias, o governo ucraniano atingiu esses alvos com mísseis americanos HIMARS, que são, né, tem um alcance de até 300 quilômetros, tem atingido, portanto, já alvos dentro da Rússia, algo que o próprio, né, presidente Trump vinha se recusando a aceitar. Portanto, o que a gente está vendo é o governo americano começando a mudar de postura, começando a lembrar bastante a política do ex-presidente Joe Biden para essa guerra. O que os ucranianos estão fazendo é que eles já entenderam que militarmente eles não vão conseguir derrotar a Rússia, assim como o governo russo acredita que militarmente vai conseguir ganhar, pelo menos capturar de vez a região do Donbás que o presidente Putin anexou formalmente. Portanto, há um impasse nesse conflito, não dá ainda para dizer que para onde vai, mas está claro que os ucranianos não vão conseguir vencer e por isso partiram para essa estratégia de tentar enfraquecer economicamente a Rússia. A estrutura de reparo, de infraestrutura russa, por enquanto tem funcionado. Como você bem colocou, rapidamente, 48 horas, estão conseguindo, já conseguiram recuperar os danos causados. O que a gente precisa ver é que, médio e longo prazo, afinal de contas, como a gente conversou, provavelmente vai entrar nesse 4º ano de guerra, a gente está entrando no inverno no hemisfério norte, o que isso vai poder afetar essa capacidade russa, que é uma estratégia do governo ucraniano, mas principalmente para afetar o mercado interno russo, para fazer com que o russo médio sinta, né, no bolso, como eu costumo dizer sempre para os alunos, é o órgão mais sensível do ser humano, eles começarem a pressionar pelo fim dessa guerra. Mas, mesmo que atinja o mercado interno russo, existe essa grande possibilidade também de acabar afetando as exportações russas e aí, como você bem colocou, afetar vários mercados globais, inclusive nós, Brasil, aqui, via principalmente, né, os fertilizantes. A nossa conversa muito alinhada, professor Gunther. O senhor muito bem lembrou dos mísseis ATACMS. Espera aí. Este mapa traz 2 elementos, o porto de Odessa e de Novorossiysk, mas eu vou chegar neles, porque eu queria avançar para este mapa aqui. Daqui a pouco eu volto para a questão dos portos. Está aqui justamente o que o senhor falava, né? Os mísseis ATACMS e os Tomahawk. Eu fui atrás dessa capacidade, então, de ataque. Esta linha maior são o alcance dos mísseis ATACMS, dependendo de que ponto que eles saem da Ucrânia, obviamente, e numa escala menor, os Tomahawk. E esses pontos, essas manchas que aparecem aqui no mapa, essas pequenas marcações em laranja, foi o que nós observamos e colocamos no mapa, pontos sensíveis na Rússia que podem ser atacados e alcançados por esses 2 tipos de armamento. Mas como assim pontos sensíveis? São posições militares, quartéis, paióis, tudo que pode ser atingido numa estrutura bélica da Rússia a partir da Ucrânia por meio desses 2 mísseis, né? Um voa até 1.600 quilômetros aqui, dependendo se sai de uma fronteira, o outro tem ali uns 300 quilômetros de alcance, os Tomahawks. E aí, além dessa capacidade, então isso combina justamente aqui com o alcance dessas refinarias. Mas eu queria ir um pouco além para a gente chegar disso. A capacidade de contra-ataque dos russos, que aí tem mísseis, óbvio, mas eu estou excluindo isso para lembrar que eles têm os MiG-29, né? Mísseis ar-ar, mísseis ar-terra, bombas teleguiadas e também o Moskva, que é um dos navios de guerra mais presentes dos russos no Mar Negro. Por que isso faz todo sentido? Porque a gente, olhando para este mapa aqui, que neste mesmo período foram atacados o porto de Odessa,
que uma das principais estruturas que ainda estão de pé na Ucrânia movimentam 164 mil toneladas de carga por dia, e esse porto de Novorossiysk, que carrega 2,2 milhões de barris de petróleo por dia e significa 2% da oferta mundial de petróleo. Então, olhando aqui, por um lado, atingem os ucranianos com mísseis, por outro, uma resposta dos russos contra os ucranianos, mais diretamente por meio daqueles equipamentos, por caças ou por navios. Perdão por essa longa introdução, professor Gunther. Agora eu volto a perguntar ao senhor. Aqui nós estamos falando de um ponto sensível, nessa parte azul, que parece um grande lago, é o Mar Negro, que se interliga com o Bósforo, atravessa a Turquia e chega no Mar Mediterrâneo, ou seja, um abastecimento para uma parte rica do mundo, a União Europeia. Atingir os russos, atingindo essas estruturas da Ucrânia, que já está muito combalida, né, professor Gunther, significa o quê? Arrancar as duas pernas que sobraram do Volodymyr Zelensky? Bom, Marcelo, a gente não pode esquecer que essa guerra do Mar Negro já houve muito intensa nos primeiros meses, um ano dessa guerra, e os dois chegaram a um acordo de conseguir manter um corredor de exportação, principalmente de grãos, porque isso estava afetando países, principalmente África, Oriente Médio e até Ásia. Uma escalada novamente disso poderia afetar novamente o mercado, e isso não interessa principalmente o mercado chinês, que é, né, o governo chinês, o maior patrocinador e apoiador do governo da Rússia. Por outro lado, uma intensificação dos ataques da Ucrânia a esses portos levaria a um aumento do preço do petróleo. E hoje, com certeza, o presidente Trump não quer saber de jeito nenhum de aumento de petróleo, porque isso afetaria diretamente a inflação e o bolso dos americanos. E a popularidade dele não está lá essas coisas, muito pelo contrário. Então, por pressões externas, é que esses dois governos vêm se restringindo nessa estratégia de tentar diminuir via ataques militares essas exportações. Tanto é que o acordo de livre navegação que garantiu as exportações, principalmente da Ucrânia de grãos, já venceu há mais de ano, e os dois não voltaram a praticar esse tipo de conflito. Então, a pressão dos dois grandes patrocinadores dos dois lados é que tem feito essa contenção. Mas, internamente, atingir o mercado russo e atingir principalmente a infraestrutura energética ucraniana são os dois alvos econômicos que os dois governos têm utilizado. Professor Gunther, para a gente encerrar, trazendo para o nosso quintal aqui, impactos no Brasil. Para que todo mundo entenda, nós somos muito dependentes de produtos que chegam da Rússia e Ucrânia, especialmente fertilizantes. Só no primeiro semestre deste ano, de janeiro a julho, importações, nós compramos quase 7 milhões de toneladas de fertilizantes da Rússia, o que significou no primeiro semestre quase 30% das nossas compras de produtos no exterior. Tá bom, vamos dar o tamanho que as coisas têm. Brasil, diante de China, diante de União Europeia, é outra capacidade de pressão para o presidente Vladimir Putin, presidente da Rússia. Só que o B de BRICS é Brasil, ou seja, tem uma relação ali próxima, principalmente por conta do bloco econômico que leva aí o Brasil, a Rússia, a China, a Índia e agora já são 11 nações aliadas. O Brasil pode ter algum tipo, não sei se a palavra seja barganha, professor Gunther, mas uma maneira de um contato para que, por favor, cuidado, porque isso pode vir a nos afetar. Colocando o Brasil nessa complicada equação, nós estamos em que ponto da nossa capacidade de balanceamento? Olha, Marcelo, como você bem colocou, nosso mercado é muito pequeno,
perto do mercado chinês, que é o que interessa ao presidente Putin. O mercado europeu já se distanciou, quebrou os laços, está tentando acabar de vez com as importações de gás e petróleo ainda da Rússia e considera hoje a Rússia a maior ameaça à União Europeia e os países do bloco. Portanto, o presidente Putin não olha esperando uma barganha por parte da Europa. Ele realmente tem uma preocupação com o presidente Trump, que esse pode causar problemas, com o presidente Xi Jinping, que esse também pode tirar, né, o suporte financeiro e tecnológico, principalmente microchips, que abastecem as linhas de produções de equipamento militar da Rússia. O governo brasileiro, nesse aspecto, não tem essa capacidade, tem muito mais o apoio diplomático que a Rússia precisa para não parecer isolada perante a opinião pública internacional. Então, essa nossa capacidade é muito, muito pequena diante, né, do que efetivamente é para a Rússia e a importância que essa guerra é para o presidente Vladimir Putin. Nós somos muito mais observadores e passageiros do que gostaríamos de ser. Queria agradecer os sempre precisos esclarecimentos do professor Günther Hudzit, leciona Relações Internacionais na ESPM e é um dos especialistas aqui, fonte minha há bastante tempo, sobre segurança global. A felicidade de conversar com o senhor sempre é pública e notória aqui, faço isso públicas as minhas palavras, mas infelizmente, professor Günther, nós vamos nos falar muito, por um lado um prazer, mas infelizmente o assunto ainda vai ser bastante áspero, porque concordo com o senhor, não existe nenhuma sinalização sólida do fim dessa guerra. Então os desdobramentos ainda vão aparecer muito aqui nos nossos papos. Queria desejar de novo um feliz final de quarta-feira, ótimo feriado aí de quinta, espero que seja estendido para sexta. Até breve, professor Günther. Eu que agradeço. Bons feriados a todos.